Fala, meus amigos, tudo bem? Boa tarde para você, ligado aqui no 12 em Campo, sejam muito bem-vindos. Inscreva-se aqui no canal para falar de Corinthians. Antes, feliz Dia das Mães a todas as mamães que acompanham o 12 em Campo, eu sei que tem várias, e também a mamãe de todos vocês aí que tenham um domingo de muita paz ao lado, né, sempre dos seus entes queridos. Então, feliz Dia das Mães a todas as mamães corintianas que poderiam ter um domingo um pouquinho mais feliz, não fosse a apresentação pífia, horrorosa, na noite de ontem contra o Mirassol. Primeira vez na história que o Corinthians perde para a equipe do Mirassol, hoje basicamente comandada pelo Paulinho, campeão mundial, campeão de Libertadores, grande ídolo da torcida, que faz um trabalho absurdo lá, de bom. Mas o Corinthians foi muito mal. Foi muito mal, saiu na frente e acabou levando a virada e de forma extremamente justa, extremamente merecida. E quando a gente analisa futebol, a gente tem que deixar o coração de lado. O Corinthians fez uma apresentação que não é digna de Corinthians. Eu acho que os gols sofridos, a postura da equipe em campo, mostra muito e reflete muito o que é esse Corinthians de hoje. Um time que demora para engrenar, demora para entender, e expõe erros que são absurdos e muito claros, né? Ontem tomamos 3 gols, na verdade, o último do Mirassol acabou sendo anulado, mas também com erros da defesa absurdos, né? Erros de tempo de bola, erro de posicionamento, erro de saída de bola. Os laterais que não fizeram absolutamente nada, o Angileri, né, o Angileri, acho que talvez a pior partida dele, na carreira dele, não só no Corinthians, porque acho pouco provável que ele tenha conseguido jogar tão mal, na vida como jogou ontem. Os gols do Mirassol, todos nas costas dele, né, falta acompanhar, o Reinaldo, que era do São Paulo, do Grêmio, que já tem ali beirando seus 40 anos, voando em campo e o nosso time não conseguiu acompanhar. Bom, a derrota foi muito justa, foi muito merecida e os erros muito claros, né? O sistema defensivo falhando demais. Falei ontem na live, no pós-jogo, o Corinthians não tem um time ainda. Estamos em maio já, mas o Corinthians não tem um time definido. E aí uma opinião pessoal, e respeito todos que pensem o contrário, o Corinthians não tem uma equipe. O Dorival chegou e um jogo entra o Hugo, o outro é o Bidu, no outro é o Angileri. Falta o Palácios ainda, né, que não entrou ontem, foi relacionado. E aí na zaga, um dia é o André Ramalho, num dia é o Félix Torres, num dia é o Kaká, num dia é o Gustavo Henrique, que só não jogou porque passou por cirurgia. Na lateral direita, um dia é o Mateuzinho, no outro é o Maná. No meio-campo, um dia é o Ranieri, no outro dia é o Maicon, no outro dia é o José Martínez, que também ontem não foi relacionado por uma questão dentária, vai passar por um procedimento no dente. Então, assim, muitos, sabe, o ataque, ontem o Yuri começa no banco, aí você põe um dia o Romero, um dia. E assim, não dá. O Corinthians tem que ter uma identidade. O Corinthians tem que ter time. Você mudar uma peça ou duas por uma contusão, por um cartão, é uma situação. Mas ficar testando durante a competição pode ser tarde. Pode custar muito caro para o Corinthians lá na frente. Então, assim, acho que talvez, na minha visão, esperei esses 4 jogos para ter essa ideia sobre o trabalho inicial do Dorival. Tem que ter um time. Ah, mas como é que ele vai definir se ele não testar? Ele tem que ver o que acontece no treino. Ele tem que simular situações de jogo no treino. Então, para mim tem um peso muito grande essa formação do Corinthians ontem, mais uma vez. Ninguém esperava a volta do Félix Torres e voltou o Félix Torres. Ah, mas tem que queimar o jogador? Não, não tem que queimar o jogador. O jogador ganha posição no treino, não é no jogo. No treino é que ele demonstra que tem condições de ser titular ou não. O jogo é uma consequência do que ele fez no treinamento. Bom,
E o assunto, talvez, né, mais comentado foi o pênalti perdido pelo Memphis. Não sou contra a cavadinha, não sou. Não sou contra a caneta, não sou contra a bicicleta, eu acho que isso é plástico, é legal, o futebol está ficando chato porque nada pode fazer, mas tem momentos para a cavadinha, tem momentos para a caneta, quando ela vira um recurso, e não pura e simplesmente por fazer. O pênalti de ontem, perdido pelo Memphis, não era o momento de dar uma cavadinha. O jogo não estava fácil. O jogo estava 0-0 e era um Corinthians que mal e mal tentava se arrastar dentro de campo. Então existem momentos para uma cavadinha. E não, ainda mais contra um goleiro que é extremamente experiente, que é o Walter. Fosse um goleiro juvenil, começando, talvez caísse ali e não conseguisse recuperar. Mas o Walter tem história, o Walter tem uma bagagem no futebol. O Walter todo mundo conhece. Foi nosso durante tantos anos. Então o Walter tem experiência de sobra. Obviamente que não justifica aquela atitude dos jogadores do Mirassol, sabe, de dedo na cara, de vai lá e bate e tenta empurrar e provoca. O jogador do Mirassol não tem que ficar na bronca com o Memphis, quem tem que ficar na bronca com o Memphis são os jogadores do Corinthians. Os jogadores do Mirassol, se sou eu, dou risada. Se eu dou risada se eu sou jogador do Mirassol. Aponto para ele e fico dando risada, porque o Memphis gosta de provocar, ele é irônico, ele mostra uma arrogância dentro de campo com relação ao adversário. Ele precisa aprender um pouco sobre o futebol brasileiro. E eu acho que isso se aplica ao futebol mundial. Você tem do outro lado 11 jogadores que também estão trabalhando tanto quanto você. Agora, repito, se sou eu em campo, dava risada, apontava para ele, caía no chão e dava uma gargalhada. Era muito mais feio para o Memphis do que ir lá provocar. Ele está na dele, ele pode fazer isso. Não, não existe uma proibição de dar uma cavada. Agora, o Dorival falou que vai ter uma conversa com ele. O Hugo Souza, ao final da partida, não acho até que foi uma indireta, mas fez uma declaração bastante forte. Né? Temos que repensar as nossas atitudes dentro de campo. Temos que pensar naquilo que estamos fazendo. Porque o tempo vai passando. Ah, mas ainda estamos em maio, mas daqui a pouco a gente está em agosto. Daqui a pouco a gente está em outubro e vai querer acontecer aquilo que aconteceu em 24? Será que em 2025 engrena 9 vitórias consecutivas? É uma questão a se pensar. Dorival tem na quinta-feira, até quinta-feira, para conversar com esse elenco, acertar esse elenco e definir um time para enfrentar o Racing, que, convenhamos, é uma água, com todo respeito ao Racing, a instituição. Mas o time é fraco. O time marcou 2 gols nas partidas que fez na Sul-Americana e tomou 12. Não ganhou de ninguém na Sul-Americana. Talvez faça uma graça em cima do Corinthians. Então, o Dorival tem até quinta para corrigir erros, para conversar com esse grupo e tentar fazer com que entendam o que precisam fazer dentro de campo. Porque a apresentação do Corinthians ontem, ela foi pífia, ela foi horrorosa, ela não respeitou a instituição, ela não respeitou o seu torcedor, que apoia, que vai, que paga ingresso caro, que toma chuva na cabeça, que é maltratado muitas vezes. Mas os jogadores parece que não entenderam isso. O Corinthians, historicamente, nunca foi um time de craques. 11 craques, não. Sempre foi um time da entrega, da raça, da dedicação, da camisa manchada de vermelho ali, sabe? Mas hoje não é isso que tem no elenco. Hoje, a gente percebe um elenco que não entende o que é Corinthians. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Bora fazer um joguinho aqui, tá tudo certo. Então, precisa repensar nisso. E cabe ao Dorival, cabe à direção, cabe a Augusto Melo, a Fabinho Soldado. Enquadrar todo mundo. Enquadrar no bom sentido. Conversa. Seguinte, vocês estão no Corinthians. Vocês estão no Corinthians. Porque não esperem, repito, uma janela de transferências recheada de craques. Que não tem. Não tem dinheiro para pagar a tia da cozinha, vai pagar a craque. Como? Então, vamos lá. Primeiro é ter consciência do que representa essa instituição. Consciência do que representa essa torcida. Porque o Memphis não pode ter esse tipo de atitude.
Não pode. Não jogou nada ontem, como ninguém do elenco. Aliás, o Hugo talvez, né, o Hugo tenha feito algumas boas intervenções ali, mas só. Fora isso, foi um time muito, muito ruim dentro de campo. Sem entrega, sem dedicação, sem absolutamente nada. Então, as mamães de hoje, corintianas, poderiam ter um domingo muito mais feliz, né? Mas certamente estão tristes, certamente estão chateadas e esperando, evidentemente, uma reação contra o Racing na quinta-feira e depois uma vitória contra o Santos no clássico pelo Campeonato Brasileiro. Acho que é importante ter consciência, pensar nesse momento, refletir. Dorival falou que vai conversar, vai ter um papo com o Memphis, vai ter isso. Sinceramente, não sei até que ponto o Memphis vai ouvir. Eu acho que nesse momento o Memphis se sente acima da instituição. E não pode. Ele é só mais um nesse bando de loucos. Bom domingo a todos. Deixa o like se você gostou do conteúdo. Se inscreva aqui no canal. A gente se fala. Abraço. Bom domingo.